Durante essa semana a gente viu sendo noticiado em quase todos os veículos, tanto da mídia hegemônica quanto da alternativa, um corte de gastos de 1,7 bilhões de reais. As manchetes que a gente vê geralmente estão dizendo: o governo corta 452 milhões em saúde e 332 milhões na educação, né? Mas além desses cortes, a gente teve outras 8 pastas que também foram afetadas, tá? A gente tá falando de transportes com 217 milhões, desenvolvimento e assistência social com 144 milhões, o Ministério das Cidades com 144 milhões também, o Ministério do Meio Ambiente com 97,5 milhões, o Integração e Desenvolvimento Regional com 60 milhões, o Ministério da Defesa com 35 milhões, o Ministério da Cultura com 27 milhões e o Desenvolvimento Agrário com 24 milhões. Aí é assim, você deve estar se perguntando: pô, meu, mas esse governo aí tá cortando as coisas que não sei o que, tá, né, e tal e coisa, né? Bom, a gente quer falar sobre isso um pouco, explicar por que isso está acontecendo e por que provavelmente isso vai ser revertido provavelmente no último trimestre, beleza? Então, se você quer entender tudo isso, se eu fosse você, não desgrudar a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Agora, bora pro vídeo. Pois é, meu povo, vamos ver todos esses cortes dos orçamentos de várias pastas, especialmente saúde e educação. Por quê? Se você ainda não sacou por que isso tá rolando, a resposta é simples. É por causa daquela emenda constitucional, né? A emenda 55 de 2016, mais conhecida como PEC do teto de gastos, né? A PEC do teto de gastos, ela já não é mais a mesma desde 2016. Na verdade, ela é impraticável. Ela é tão impraticável que ninguém nunca conseguiu praticar aquilo como foi proposto em 2016. Então sempre houveram PECs sobre PECs, entendeu? Né? O próprio Temer já teve que alterar isso em 2017. O Bolsonaro fez isso em todos os anos. E até o tio Lula teve que fazer antes mesmo de se tornar presidente, com a famosa PEC da transição, né? Essas PECs, né, elas sobrepõem uma a outra, porque são PECs, são projetos de emendas constitucionais, né? São leis especiais que precisam de 2/3 da aprovação da Câmara e do Senado, né, em 2 turnos, né? Eles votam 2 vezes para poder mudar alguma coisa dentro da Constituição. Ninguém nunca conseguiu trabalhar com a PEC 55 do jeito que ela foi proposta, porque ela é de fato impraticável, né? Sempre teve que se alterar, né? E nenhuma alteração da PEC 55 foi mais importante quanto a PEC da transição, que foi feita no final do ano passado, né? De 2022, né? O Lula estava articulando antes mesmo de ter assumido a presidência para conseguir fazer isso. Muito bem, a PEC da transição, ela alterou o LOA, porque os recursos que a gente tinha para o investimento público, eles eram ridículos. Para vocês terem uma ideia, né, eu vou dar um exemplo aqui. Na área de moradia popular, o que a gente tinha de verba dentro do LOA original aprovado em 2022 era uma verba de 36 milhões. Né? 36 milhões para o ano todo, para a construção de moradia popular durante o ano de 2023 inteiro, certo? Isso não dá nem 3 mansões do Flávio Bolsonaro, minha gente, né? Ou seja, era uma coisa realmente escabrosa e absurda, né? E a PEC da transição permitiu que o orçamento fosse alterado. Entretanto, senhoras e senhores, continua sendo uma PEC de teto de gastos, né? Ela continua sendo uma PEC de, abre aspas, bem grande, responsabilidade fiscal, né? Sendo assim, ela também impõe limites, né? Impõe que você tem um determinado valor para investir, para gasto público, né? E o que acontece é que o gasto público, a verba que a gente tem, ela acabou, porque foram feitas muitas coisas, entendeu? Durante esses poucos 6 meses, né? O governo trabalhou muito, né? No Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família, trazendo mais médicos de volta, entre vários outros projetos, né? Devido a isso, nós tivemos o que chamamos de contingenciamento de gastos. É quando o governo ele precisa fazer alguns cortes para manter a regra de responsabilidade fiscal vigente válida, né? Para que não se cometa um crime de responsabilidade fiscal.
E é por isso que a gente tá tendo esses gastos agora. Lá no comecinho do nosso canal, teve um episódio que a gente falou sobre essa questão do teto de gastos. Eu vou pedir pro Charlie colocar aqui o card. Quando tava se falando do arcabouço fiscal, todo mundo ficou muito puto na esquerda, né? O arcabouço fiscal foi chamado por várias pessoas, inclusive pessoas que eu respeito muito, né? Como João Carvalho, por exemplo, como se fosse meramente um substituto do teto de gastos, né? E o que está acontecendo agora vai mostrar para vocês que na verdade não é isso, né? Porque o arcabouço fiscal, senhoras e senhores, ele não é uma PEC, né? Ele não é uma proposta de emenda constitucional. Ele é um PLP, né? Um PLP, ele é uma lei complementar, é uma lei que ela expande o entendimento, né, e a praticidade de uma regra da Constituição que está vigente. No caso, o teto de gastos, como ele é uma PEC, ele é uma regra vigente da Constituição. Né? O PLP, ele expande o entendimento e a prática do teto de gastos, né? E, portanto, eu repito, venho dizendo isso há 2 meses, né, sobre risco de levar carraspanas e safanões dos meus colegas da esquerda, né, de que ele não é um substituto do teto de gastos, e sim uma expansão da praticidade do teto de gastos, o que é diferente, ok? Né? E é por isso, né, que provavelmente o teto de gastos sendo aprovado, o que provavelmente vai acontecer ainda esse mês de agosto, né, a gente muda a forma como a gente estipula os limites de gasto do orçamento público, ok? Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim, se o governo tiver determinado nível de arrecadação, né, se ele conseguir arrecadar cerca de 100 bilhões, ele ganha uns bônus aí para gastar no investimento público, entende? Uns bônus que podem chegar até 2% do PIB. Ah, você tá falando, só 2% do PIB? Eu concordo que é pouco, né? Mas a gente tá falando de 2% de aproximadamente 7 trilhões de reais. Então não é tão pouco assim, entende? Né? E isso tá em andamento, isso tá acontecendo. Vamos lembrar que a gente teve essa queda michuruca aí na taxa de juros, concordo, né? Fora Campos Neto, sempre para sempre. Mas eu quero lembrar a todos vocês que meramente você baixar um ponto na taxa de juros, isso significa uma arrecadação para os cofres públicos de cerca de 50 bilhões, né? A gente diminuiu meio ponto, então só isso aí vai dar uma arrecadação de 25 bilhões, certo? A gente tá falando de taxar fundos de investimentos das maiores fortunas. Eu não sei se vocês acompanharam isso, se vocês não estão sabendo do que a gente tá falando, eu posso fazer um vídeo aqui explicando essa parada. Só manda a sua ideia nos comentários pedindo que a gente faz, tá bom? E aí o que acontece? A gente vai começar a taxar fundos de investimento, né? A gente tá vendo vários tipos de arrecadação alternativas. Então, sim, é muito provável que a gente consiga fazer essa arrecadação de 100 bilhões. A gente não tá longe disso, né? E provavelmente a gente vai atingir isso no próximo trimestre. A gente atingindo isso no próximo trimestre, se o arcabouço fiscal, que eu repito, não é um substituto do teto de gastos, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente aumenta a verba para investimento público, tá? E aí eu tô falando isso aqui porque é o seguinte, né? Eu quero ver, né, se essa galera aí que saiu falando que o arcabouço fiscal era um teto de gastos revisto, eles vão se retratar quando isso acontecer, porque é muito provável que isso aconteça, entende? O governo está trabalhando muito, né? A gente teve esse investimento todo até agora, né? Não é bom a gente ter cortes no orçamento público, claro, a gente impacta os investimentos e os serviços sociais, né? Os serviços para o nosso povo. Entretanto, né? A gente tem essa probabilidade disso ser revertido. Talvez o arcabouço fiscal faça com que a gente tenha ainda mais poder de investimento público, ok? E não se esqueça, é muito provável que na próxima reunião do Copom os juros caia de novo, o que significa mais arrecadação acontecendo.
Beleza? Então, torçam pelo arcabouço fiscal, certo? Né? Não tratem ele dessa forma, porque eu entendo que ele não é perfeito, né? Mas é o que dá para fazer com esse Congresso, gente. Né? E às vezes é muito complicado, porque pico 100% só a lua, gente. Tá ligado? Não tem situação perfeita, pelo menos enquanto a gente estiver nessa porra dessa democracia burguesa. Entende? Né? A gente tá trabalhando com o que dá. Beleza? Então fica aqui o meu apelo para que, embora não seja como a gente gostaria, por favor, sejam mais parcimoniosos com as críticas ao arcabouço fiscal, né? Porque talvez seja ele que salve o investimento público, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, né? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, né? Se você quiser me xingar falando, ei, esse esquerdalho é vendido, xinga aí nos comentários, tá ligado? Né? Se você quiser me criticar pelo que eu tô falando aqui, eu sei que não é um posicionamento popular na esquerda, eu sei muito bem, né? Eu já tomei vários tapas por causa disso, né? Porque não é popular falar isso na esquerda, mas, né? É isso, né, gente? Infelizmente, esse congresso talvez seja o pior congresso desde 88, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, um abração pra todo mundo e nunca se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!